Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje, dia 27 de julho de 2020. Estamos estudando o livro da Gênese, que faz parte da codificação espírita, aonde vamos abordar o capítulo número 15, os milagres do Evangelho, e vamos ter um entendimento sobre a parábola que fala sobre a tentação de Jesus. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, para que eles possam nos intuir, para que eles possam estar nos amparando e nos ajudando em todas as nossas necessidades. E com a oração de Jesus, iniciamos os nossos estudos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Lembrando que estamos estudando a parte científica da nossa doutrina espírita, aonde ela é constituída de filosofia, ciência e religião. E no capítulo 15, os milagres do Evangelho, a tentação de Jesus, nós não podemos esquecer de que a todo tempo estamos falando sobre reencarnação. E quando falamos sobre reencarnação, deixamos de lado a condição do ser que não evolui, a condição do ser que não passa pelas etapas necessárias através da encarnação para poder chegar à chamada perfeição. Então nós somos reencarnacionistas, sendo reencarnacionistas, não vamos observar um ser fadado ao mal. E vamos observar também que Deus, no seu ato da criação por amor, ele se utiliza de dois princípios. O princípio material, da onde ele extrai o fluido cósmico universal, e o fluido também, agora o princípio inteligente, aonde ele aure os nossos espíritos. Princípio inteligente ou princípio espiritual somatizado ao princípio material, vamos observar as encarnações em diferentes mundos. Lembrando sempre, também, que há uma distinção entre material e espiritual. Então, somos criados simples e ignorantes, somos fadados à evolução e não existe nenhum espírito condenado ao sofrimento eterno, fazendo que, com isso, a ideia do inferno deixe de existir. Quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, que também faz parte da codificação espírita, nós vamos ver que o inferno cristão, ele é uma grande imitação do inferno pagão. Aí vamos utilizar do recurso de estudarmos a mitologia grega. E dentro da mitologia grega, vamos observar esse inferno pagão. E ele é descrito e dramatizado pelos poetas. Então, os poetas da antiguidade, os artistas da antiguidade, através da mitologia, eles faziam uma análise descritiva e dramática sobre o inferno pagão. E acabou por se perpetuar esse tipo de crença, por ser uma mitologia, mas não conseguiu se separar de uma crença, a um meio dos cristãos da época. Aí a ideia do mal, dentro de várias analogias, nos leva à base dos tormentos, o fogo material, o símbolo dos sofrimentos mais atrozes e vemos a figura do rei dos infernos, ou seja, Satã, diabo, Lúcifer, não importa o nome do anjo decaído, como se fosse possível Deus criar seres já perfeitos e prontos, e que dentro da sua perfeição evoluíssem e
conseguissem, de uma maneira espetacular, atribuir o mal a si próprio, que na realidade isso não existe, esse processo de involução. Então nós vamos observar que pertence à questão do chamado inferno pagão. E esse ser sombrio, ele governa um império sombrio. E ele é seu por partilhar, por ser mal. Então esse espírito fadado ao mal, que faz parte da mitologia e que na realidade é um personagem, ele não está de acordo com as orientações que temos de Jesus quando ele nos mostra que devemos de amar os nossos inimigos. E se olharmos essa figura mitológica, ela seria odiada por Deus, odiada por Jesus, sendo que Deus é só amor e Jesus é só amor. Então essa figura, ela perde todo o seu contexto. E aí, vemos também, nesse local atribuído a esse fogo, que ele queima, mas não consome. E Jesus não pode, de um só golpe, destruir algumas crenças. Então, há uma análise que todos nós devemos de fazer para que possamos combater, através da nossa razão, do nosso raciocínio, a essas crenças que não nos servem mais. Não servem mais para nós. Então não podemos mais utilizar-se da figura do demônio para poder escapar das nossas próprias responsabilidades ou atribuirmos a ele toda a origem do mal. Nada nos obriga a fazermos o mal se nós não queremos praticá-lo. Agora, se praticamos, é porque queremos praticá-lo. Então, a doutrina espírita nos ensina isso, através do entendimento do nosso livre-arbítrio e pela liberdade que nós temos. Nessa parábola de Jesus, nós vamos ver que é colocado que ele é transportado pelo diabo ao alto do templo, depois levado a uma montanha e foi tentado por ele. Então, essa credulidade pública transforma em fatos materiais. Então ela tenta colocar transporte, alto do templo, montanha, para poder dar um fato material. É uma credulidade. E na realidade, Jesus não foi transportado para lugar nenhum. E Jesus quis mostrar para nós, através das parábolas que ele passou de ensinamentos para os seus discípulos, que depois a reescreveram em tempos diferentes, mostrar para nós que a humanidade, nós estamos sujeitos a falhas, porque nós somos ainda seres em evolução. E que sempre devemos de observar seu ensinamento do orar e vigiar. Se nós orarmos é termos pensamentos e sentimentos bons. E vigiarmos, estarmos atentos à repercussão do mal que está à nossa volta e com o qual podemos vir a colaborar e sermos aqueles participantes de um ato maldoso, às vezes até por prazer. Então nós temos que tomar muito cuidado e Jesus nos chama a atenção aonde ele mostra essa tentação pelo demônio. E lógico, ele mostra que a carne é fraca. E sendo a carne fraca, leva a ceder às más inspirações. Então nós temos que tomar muito cuidado com as questões que nós vamos observar dentro do nosso dia a dia, mas não podemos tomar ao pé da letra determinadas parábolas, porque essa questão da tentação de Jesus é apenas figurativa. Ou seja, o mal está na humanidade. A humanidade pode errar e todos nós podemos ajudar no processo de correção disso. E aí nós vamos ver o Messias, Jesus. Como ele pode ficar à mercê de um demônio? Se nós pegarmos o caminho da luz de o Espírito Emmanuel através das mãos de Chico Xavier,
os livros que nos trazem também a questão do exílio de Capela para uma parte dessa população, para o nosso planeta Terra, nós vamos ver Jesus presidindo esse êxodo, dirigindo esses espíritos ao planeta Terra. Antes disso, ele prepara o planeta, ele constrói, ele molda o planeta com suas próprias mãos. Então ele é o Messias, ele é o governador, ele é o maior espírito que nós podemos ter conhecimento dentro da nossa capacidade de raciocínio e sentimento. Então ele não pode ficar à mercê do demônio. E, logicamente, ele cuida pessoalmente de nós, espíritos habitantes, encarnados e desencarnados desse orbe, como de muitos outros. Então Jesus nunca ficaria à mercê de um espírito de ordem inferior. Esse mesmo espírito de ordem inferior, supondo que não seja esse da mitologia, nós vamos entender que não conseguiria chegar próximo a Jesus, pela luz que o cegaria com toda certeza, e não teria as qualidades ou os atributos morais necessários para poder ter tal contato. E aí vemos que o espírito do mal nada pode sobre a essência do bem. Nada pode. E a tentação não foi um ato material ou físico, mas um ato moral, aonde, de novo, é chamado a atenção para que não venhamos a ceder a essas vozes, sendo íntima ou sendo aquelas vozes externas, da ambição, do poder, do egoísmo, do orgulho. Tudo tem um fundamento moral. E esse fundamento moral, ele é necessário para que venhamos a crescer espiritualmente. E agora vamos lá no texto bíblico do 54, aí vamos fazer uma leitura desse texto, para depois uma análise pela lógica e pela razão daquilo que estamos estudando na noite de hoje. Então, dos prodígios por ocasião da morte de Jesus, ora, depois da 6ª do dia até a 9ª, toda a terra foi coberta de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E, saindo de seus túmulos após sua ressurreição, vieram à Cidade Santa e foram vistos por diversas pessoas. Mateus capítulo 27, versículos 45, 51, 52 e 53. E aí vamos ver que não há dados históricos que comprovem esse tipo de acontecimento. Mas nós podemos ver que há possibilidade de algumas dessas ações serem possíveis de acontecer. E sobre os mortos ressuscitados, entre aspas, nós vamos ver que muitas pessoas, num momento de crise como essa do suplício de Jesus, poderiam ter visões, poderiam mesmo estar em contato com algumas aparições, porque isso é possível nesses conhecimentos que nós temos nos dias de hoje, mas não no conhecimento dos leigos, porque os leigos não tinham conhecimento algum e ainda continuam não tendo sobre determinados assuntos e atribuem isso como se fosse um milagre. E na realidade, nós temos que observar que Jesus, ele não é somente aquele que passou pelo suplício, mas principalmente aquele que é grande pelas suas obras, aquele que deixou sua marca no mundo, aquele que veio e nos exemplificou o amor. Então esse é o grande legado.
E, logicamente, não vamos olhar os fatos que são narrados sobre supostas ações sobrenaturais dentro do maravilhoso, dentro do sobrenatural, de acordo com o entusiasmo de poucos que não entendem muito sobre a lógica da vida. Então, isso não nos serve como espíritas. E a partir daí, nós vamos lá para o tópico 56, de novo a leitura, mas nós vamos ler do 56, 57, 58, 59 e 60. E é importante nós lermos essas narrativas porque são parábolas importantes para que a gente busque um conhecimento e um domínio sobre o livro da Gênese e também sobre o contexto que a doutrina espírita nos oferece. E aí olhamos nas aparições de Jesus depois de sua morte. Porém, Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar no sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um no lugar da cabeça, outro no lugar dos pés. E lhe disseram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: É que levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem que ao menos soubesse que fosse Jesus. Então este lhe disse: Mulher, por que choras? E quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, lhe disse: Senhor, se fosse vós quem o levastes, dizei-me onde o haveis colocado e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria, ou Madalena. Logo ela se voltou e lhe disse: Rabone, o que quer dizer? Meu mestre? Jesus lhe respondeu: Não me toques, pois ainda não subi para meu Pai. Mas ide encontrar meus irmãos, e a eles dizei de minha parte: Subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena veio, pois, dizer aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe havia dito tais coisas. João, capítulo 20, versículo 11 a 18. Agora no 57. Naquele mesmo dia, 2 de entre eles foram a um lugar denominado Emaús, a uma distância de 60 estádios de Jerusalém, e comentavam tudo o que se passara. E sucedeu que, quando conversavam e entre si conferenciavam, o próprio Jesus veio se juntar a eles, e se pôs a andar a seu lado. Seus olhos, porém, estavam tolhidos, a fim de que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Do que conversais assim, andando, e por que é que estáis assim tão tristes? Um deles, chamado Cleófas, tomando a palavra, lhe disse: Sois vós tão estranho em Jerusalém, que não sabeis o que tem se passado nesses dias? Que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus e diante de toda a gente, e acerca do modo, porque os príncipes dos sacerdotes e os nossos anciões o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos fosse ele quem resgatasse a Israel. No entanto, já estamos no 3º dia depois que tais coisas se deram. É certo, algumas mulheres das quais estavam conosco nos espantaram, pois que, tendo ido ao seu sepulcro antes do romper do dia, nos vieram dizer que anjos mesmos lhes apareceram, dizendo-lhes que ele está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontraram todas as coisas conforme as mulheres haviam referido.
mas quanto a ele, não o encontraram. Disse-lhes então Jesus: ó, insensatos de coração, tardio para crer em tudo quanto os profetas têm dito. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que entrasse assim na sua glória? E a começar de Moisés, passando em seguida por todos os profetas, lhe explicava que em todas as Escrituras fora dito dele. Ao aproximarem-se da povoação por onde se dirigiam, ele deu mostras de que ia mais longe. Os dois o obrigaram a deter-se, dizendo-lhe: fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. Ele entrou com os dois, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o e lhe deu. Abriram-se-lhes ao mesmo tempo os olhos, e ambos o reconheceram. Ele, porém, lhes desapareceu das vistas. Então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós, quando ele, pelo caminho, nos falava, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se, no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: Senhor, em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então, também eles narraram o que lhe acontecera em caminho e como tinham reconhecido a partir o pão. Enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhe disse: a paz seja convosco. Sou eu, não vos assustais. Mas na perturbação e no medo de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. E Jesus lhes disse: por que vos turbais? Por que se elevam tantos pensamentos nos vossos corações? Olhai para minhas mãos e para meus pés, e reconhecei que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas, como eles ainda não acreditavam, tão transportados de alegria e admiração se achavam, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que se coma? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, tomando os restos, lhes deu, dizendo: eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito a fim de que entendessem as Escrituras. E lhes disse: é assim que está escrito e assim era que se fazia necessário sofresse o Cristo e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunhas dessas coisas, vou enviar-vos o dom de meu Pai, o qual vos foi prometido, mas por enquanto permanecei na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 49. Tópico 58. Ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não se achava com eles quando Jesus lá foi visto. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo nos furos feitos pelos cravos, e minha mão na abertura do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estando ainda os discípulos no mesmo lugar, e com eles Tomé, Jesus se apresentou, achando-se fechadas as portas,
e colocando-se no meio deles, dizendo-lhes: a paz seja convosco. Disse em seguida a Tomé: põe aqui o teu dedo e olha minhas mãos. Estende também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: Senhor meu Deus e Deus meu. Jesus lhe disse: Tu crestes, Tomé, porque vistes. Distosos os que creram sem ver. João capítulo 20, versículos 20 a 29. 59. Jesus também se mostrou depois aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, apresentando-se desta forma: Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, na Galiléia, e os filhos de Zebedeu e dos outros de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Os outros disseram: Também nós vamos contigo. Foram e entraram numa barca, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus apareceu à margem sem que seus discípulos conhecessem que era ele. Disse-lhes então: Filhos, nada tendes que se coma? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Eles a lançaram logo e quase não puderam retirar, tão carregada estava de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ao ouvir que era o Senhor, vestiu-se e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, e como não estavam distantes da praia, mais de 200 côvados, puxaram daí a rede cheia de peixes. João, capítulo 21, versículos 1 a 8. E nos 60, depois disso, eles os conduziu a Betsaída, e, tendo lavado as mãos, os abençoou, e, tendo-os abençoado, separou-se deles e foi arrebatado aos céus. Quanto a eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Estavam constantemente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Lucas capítulo 24, versículos 50 e 53. E aí vamos ver que essas aparições de Jesus, depois de todos esses textos bíblicos, são narradas por todos os evangelistas. Nenhum deles deixou de escrever aqui a sua impressão sobre aquele momento das aparições de Jesus. E não nos permite, na realidade, duvidar desse fato, desse acontecimento. E, logicamente, nós sabemos, como espíritas, que tudo se explica por leis. Leis que pertencem à natureza, muitas delas até que não conhecemos. Mas essas leis fluídicas nós conhecemos. Iniciamos falando sobre o processo de criação, sobre o fluido cósmico universal, sobre a questão da própria encarnação do princípio inteligente com o princípio material, e nessas leis fluídicas nós vamos ver as propriedades do perispírito. E já chegamos a estudar a questão de que o corpo material, ele é sempre o mesmo nos seus componentes para aqueles espíritos que vão encarnar em determinada localidade, sem nenhum tipo de alteração quanto ao campo molecular. Mas nós vamos observar que os perispíritos são distintos para os espíritos mais evoluídos, ou seja, são mais sutis, menos densos. E essas propriedades do perispírito, elas vão nos mostrar também a capacidade para uma tangibilidade. Então, o espírito, quando ele se materializa, ele se torna tangível. A partir daí, vai se reconhecer toda uma característica de um ser fluídico, inclusive também dando uma penetrabilidade para esses espíritos que são da tangibilidade dentro das questões da propriedade do perispírito.
e se mostrava indo além, só para aqueles que se quer mostrar. Ou seja, não era aberto para todos. Era somente visível para aqueles aos quais se quisera ser notado. Importante esse estudo das propriedades do perispírito, da tangibilidade, da penetrabilidade, da questão dos próprios características do ser fluídico. Então nós temos que voltar sempre a estudar essas questões físicas da matéria na sua base que podemos ver mais fluídica, para termos um entendimento também do nosso próprio composto perispiritual, para sabermos que podemos também, dentro de determinadas situações, aí já fora do nosso corpo, seja ele por desdobramento, seja ele por desencarne, não importa, nós podemos nos tornar visíveis também. Então esse é um atributo do campo perispiritual. E, logicamente, conhecendo suas leis, temos uma facilidade e um domínio sobre o assunto. E aí nós vamos ver a geração incrédula, de novo, porque ela rejeita todos os fatos realizados por Jesus. Os materialistas, os ateus, todos rejeitam. E a nossa doutrina espírita vem nos dar uma explicação natural. Prova a possibilidade desses acontecimentos, pelas leis fluídicas que agora colocamos aqui. E um dos maiores milagres de Jesus, nós sabemos que milagre não existe, mas podemos dizer que o maior dos milagres de Jesus é aquele que mostra e atesta verdadeiramente sua superioridade e as suas revoluções que os ensinamentos operaram no mundo. Então a sua palavra basta para poder regenerar o mundo. E nós vamos ver que ele prega apenas por 3 anos. E apenas fazia o bem. E o que aconteceu? Apenas fazendo o bem. Por uma geração incrédula, por uma geração sem valores, as quais perdura até os dias de hoje. Ele foi condenado ao suplício. Ele foi perseguido. Ele foi desentendido. Ele foi caluniado. Ele foi tratado como um impostor. Ele foi traído e negado por seus próprios discípulos e abandonado aos inimigos. E aí vemos o quanto é grande todas essas situações, desses atos que aconteceram, mas dentro de uma condição principal, nós vamos ver que a superioridade de Jesus e a revolução dos seus ensinamentos são o maior milagre que ele operou sobre esse planeta Terra e sobre essa humanidade. Então, o importante é que façamos um estudo bem detalhado sobre Jesus, sobre suas parábolas, sobre os acontecimentos históricos narrados por seus evangelistas e buscar outros historiadores que fazem referência à questão da Judéia daquela época, para podermos vir a entender toda a caminhada que foi importantíssima para poder mudar os rumos que hoje a nossa humanidade está experimentando. Então vamos agora aguardar as perguntas e, logicamente, na semana que vem vamos dar sequência ao texto e vamos falar do desaparecimento do corpo de Jesus. É importante porque é um assunto que é empolgante, é envolvente, ele é, na realidade, uma condição que traz numerosos comentários, mas que nós precisamos chegar a um denominador comum sobre isso. E, pelas leis fluídicas, vamos ter essa resposta. O Alceu está perguntando. Recentemente, uma pessoa se referiu que a religião é o ópio da humanidade. Não acredita em Jesus, mas acredita no demônio. Só o tempo para ele? Sim, porque o que nós observamos?
O demônio é a representação do mal. E é muito simples colocarmos um ser em contradição, em oposição com o nosso Criador, para podermos justificar as nossas mazelas e as nossas ações que levam ao mal. Então é muito mais simples pensarmos ou atribuirmos o nosso mal a um ser que supostamente nos inspira a praticá-lo. Para nós espíritas, isso não cabe mais. Então sabemos que quando a questão da reencarnação ela for evidenciada pela própria ciência e entrando numa aceitação de domínio público, nós vamos perceber que a figura mitológica do demônio, diabo, Lúcifer, vai cair por terra e muitas religiões que são baseadas na sua existência, elas cairão por terra. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. O que significa dizer que somos a imagem e semelhança de Deus? Normalmente são situações que exprimem uma simbologia, aonde o homem tenta aproximar o Criador como se fosse ele próprio. E nós sabemos que carregamos a essência divina em nós, mas olharmos a palavra imagem, semelhança, nós temos que sair do âmbito físico e adentrarmos ao campo espiritual, e aí sim podemos ter uma ideia dentro de uma individualidade de quem realmente somos e da essência divina que carregamos. Marcos, também nessa questão da tentação aí de Jesus, né, no lado espiritual, dá para entender também que ele já estava demonstrando que essas tentações elas não partem só de dentro de nós, né, não estão só dentro de nós, mas que elas podem ser estimuladas de forma exterior, né? E assim, dá a impressão, lendo, de que esse acesso externo espiritual, ele acontece também, ele demonstra nessa passagem. Você entende dessa forma também? Sim, é colocado, e logicamente, por ser um livro da nossa codificação, ele nos dá a entender que esses fatos exteriores, principalmente do mundo espiritual, aquele que é invisível, mas não ausente, tem uma grande influência sobre o mundo físico, principalmente sobre as mentes dos chamados desavisados. A partir daí, vamos ver processos de inspirações negativas sendo trabalhadas por entidades que não querem o bem da humanidade. E, a partir daí, trabalham incansavelmente para poder desvirtuar o homem aqui no planeta Terra. Um grande alerta. Então vamos ver nesses parágrafos interessantes dos textos doutrinários que sempre nos chamam a atenção para podermos estar no orar e vigiar de Jesus, pois esse ensinamento não foi dado sem um tipo de finalidade, mas sim no sentido de nos protegermos para assumirmos o nosso papel como um eu individual, um espírito individual, aonde estamos aqui para poder progredir. Então, como não temos mais perguntas, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos, por toda essa oportunidade que tivemos nessa noite. E vamos sempre pedir para que possamos estar sempre estudando, aprendendo, se dedicando e trabalhando muito a serviço do bem. Que Deus nos dê essa oportunidade e que isso faça força do nosso querer para que possamos vir sempre a praticar o bem. E com a oração de Jesus, encerramos os nossos estudos da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.